Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. O objetivo desse vídeo é desenvolver alguns exercícios ou algum projeto para auxiliar na consolidação do conteúdo que você estudou durante a semana. Então, toda semana teremos um vídeo específico para a resolução de problemas e exercícios. Para essa semana 1, que compreende as aulas de 1 a 7 de lógica de programação, foram escolhidos 3 exercícios da aula 5 de lógica de programação. Se você já estudou, a aula 5 é aquela que compreende vários exercícios diferentes. Então foram escolhidos aqui 3 diferentes exercícios para a gente praticar juntos a linguagem Potigol. Mas antes de começar, queria mostrar as ferramentas que você tem disponível para programar nessa linguagem. No material didático que você já estudou, você deve ter visto que lá na disciplina de lógica de programação, no final das aulas a gente tem um campo chamado Potigol IDE, exercite aqui, que é um excelente lugar para você botar em prática tudo que você vem aprendendo em Potigol. Basta codificar nesse campo, executar e você vai ter o retorno esperado. Então, por exemplo, se a gente botar uma instrução primitiva de saída aqui, escreva Olá Mundo, vamos executar. Temos aqui o retorno esperado, o output esperado, Olá Mundo. Mas eu queria também mostrar para você um outro ambiente que você pode utilizar para praticar a linguagem Potigol. E é um ambiente já mais próximo do que você verá em outras linguagens de programação. Eu coloquei o link lá na nossa sala do Moodle. Se você olhar na primeira semana, nós temos aqui em material complementar alguns links. Nós temos tanto um link destacando, detalhando mais a linguagem Potigol, basicamente é a documentação oficial dessa linguagem, quanto nós temos aqui um outro link, que é esse link, esse ambiente aqui, que é um ambiente de programação mais próximo das ferramentas que normalmente nós utilizamos para programar com outras linguagens de programação. E é interessante aqui porque cada programa seu vai ficar segmentado num arquivo diferente. Então, para você programar aqui, basta que você crie um novo arquivo. Por padrão, arquivos em Potigol utilizam a extensão .poti. Então, por exemplo, eu vou criar um novo arquivo chamado olá.poti. E o nosso ambiente vai abrir, então, um arquivo vazio para a gente começar a codificar. Então, aqui eu posso usar qualquer sintaxe do Potigol. Por exemplo, escreva Olá Mundo. E eu posso facilmente executar esse código a partir desse terminal aqui embaixo. Basta que eu use a palavra-chave Potigol seguida do nome do arquivo que eu quero executar. Por exemplo, olá.poti. Se eu executar, então, esse arquivo, eu espero ter o retorno esperado da execução desse programa, por exemplo, Olá Mundo. O interessante é que dentro desse ambiente você pode ter múltiplos arquivos contendo múltiplos programas diferentes e todos eles vão poder, então, ser executados a partir desse terminal aqui embaixo. Então, para essa semana 1, como eu já falei, nós escolhemos 3 exercícios da aula 5 de lógica de programação. A aula 5, ela já está aberta aqui, e compreende 16 atividades diferentes que você deve desenvolver para consolidar tudo que você estudou durante a semana. Foram escolhidos, então, 3 exercícios distintos para a gente praticar um pouco junto, claro, caso você tenha alguma dificuldade. O primeiro exercício escolhido foi a atividade 8, que é uma atividade bastante simples para a gente dar início aos nossos trabalhos. O enunciado da atividade 8 diz o seguinte: construa um algoritmo que receberá um número. Se o número for maior do que 0, seu algoritmo deverá imprimir a mensagem número positivo. Caso contrário, nada deverá ser impresso. Então é um enunciado bastante simples, vamos para o nosso ambiente de programação. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar um novo arquivo para resolver esse problema. Aqui eu vou chamar ele de positivo.poti.
aqui. Aqui eu vou chamar ele de positivo.poti. Primeira coisa que a gente precisa fazer é obter uma entrada do usuário. Então, nós podemos utilizar uma variável, por exemplo, eu vou colocar uma variável com o nome n e atribuir, então, o retorno da chamada da instrução primitiva de entrada leia inteiro. Dessa maneira, o usuário vai precisar repassar para o nosso programa algum número inteiro passado através do teclado sempre que chegar nessa instrução. Na sequência, a gente precisa verificar se as condições necessárias do enunciado do nosso problema estão satisfeitas. A expressão condicional é bastante simples. Está escrito aqui, ó. Se o número for maior do que zero. É a única condição que a gente tem no nosso programa. Então vamos lá criar, você já sabe utilizar uma estrutura de decisão se. Então a sintaxe é bem simples. Se o nosso valor for maior que zero, então algo vai ser feito. E a gente encerra a estrutura de decisão com a palavra-chave fim. Dentro do corpo da estrutura de decisão se, vamos colocar todas as instruções que a gente precise que sejam executadas caso essa condicional seja verdadeira. No nosso enunciado é bem simples, ele pede para imprimir a mensagem número positivo. Caso contrário, nada deverá ser impresso, ou seja, a gente não precisa nem tratar o caso contrário. Então vamos voltar. Se essa condição for verdadeira, a gente quer que imprima na tela, ou escreva, né, dependendo se você quer quebrar a linha ou não, a frase número positivo. Pronto, acredito que a gente já tenha terminado esse nosso primeiro exemplo. Vamos para o terminal, para rodar POTIGOL, e o nome do arquivo, positivo.poti. Nosso programa já está em execução, ele está esperando uma entrada do teclado por parte do usuário. Vamos colocar então, por exemplo, o número 3. Está aí o retorno do nosso algoritmo número positivo. Vamos testar o caso contrário com um número negativo, por exemplo, menos 5. Está aqui, encerrou o nosso programa sem nenhuma saída, ou seja, a execução correu normal, né, como a gente já esperava que fosse acontecer. Bom, o nosso segundo exemplo vai ser a atividade de número 14. A atividade 14 já é um pouco mais complexa. Ela pede que a gente construa um programa que verifica se um número é múltiplo de outro. Seu programa deverá receber dois números, ou seja, a gente já consegue ver daqui que a gente vai precisar receber duas entradas do usuário, e a gente precisa verificar se o segundo número que o usuário entrou é múltiplo do primeiro. Caso o segundo número seja múltiplo do primeiro, o seu programa deve imprimir a mensagem são múltiplos. Caso contrário, a mensagem impressa no seu programa deve ser não são múltiplos. É muito tranquilo resolver esse problema. Basicamente, a gente vai precisar de uma operação aritmética de resto da divisão inteira. Para a gente saber se um número é múltiplo de outro, basta dividir um pelo outro e verificar o resto da divisão inteira desses dois operandos. Se for zero, quer dizer que esses números são múltiplos. Se sobrar alguma coisa no resto, por exemplo, 1, 2, esses números não são múltiplos. Então, vamos lá para o nosso ambiente de programação. Vou criar um novo arquivo. Vamos chamar esse arquivo de múltiplos.poti. E a gente viu que a gente vai precisar receber duas entradas diferentes do usuário. Então, vou receber uma variável chamada n1. Vou replicar isso aqui para receber uma segunda variável chamada n2. Acabei de ler as duas entradas necessárias para a execução do nosso algoritmo. O que a gente precisa fazer agora é verificar justamente a expressão condicional que está descrita no enunciado dessa questão. A gente precisa saber se n2 é múltiplo de n1. Então, vamos usar uma estrutura de decisão se e vamos montar aqui a nossa condição. A gente precisa saber se o resto da divisão inteira entre n2 e n1 é igual a zero. Então, por sorte, temos o operador aritmético de mod, que é o operador
justamente para verificar o resto dessa divisão. Então, N2 mod N1, e a gente quer verificar se o resultado dessa expressão aqui é zero. O operador que a gente usa para comparação é o igual, igual. Então, a gente vai verificar se o resto dessa expressão aqui, o resultado dessa expressão, é igual a zero. Então, no exemplo anterior, a gente simplesmente fechou a estrutura de decisão dessa maneira. Nesse outro exemplo, a gente vai precisar realizar diferentes operações caso essa condição seja verdadeira, e a gente vai ter que realizar outras instruções caso essa condição seja falsa. E aí que a gente entra com o se não. Então temos aqui duas possibilidades de desvio de fluxo. Se a condição for verdadeira, vamos entrar nesse primeiro corpo. Se a condição for falsa, a gente vai entrar nessa segunda parte da estrutura. Se a gente verificar o enunciado, caso ele seja múltiplos, é para a gente imprimir a frase são múltiplos. Então vamos lá. Escreva são múltiplos. E caso eles não sejam múltiplos, a gente tem que imprimir não são múltiplos. Então vamos fazer similar aqui. Não são múltiplos. E acredito termos terminado esse nosso segundo programa. Vamos verificar aqui na nossa atividade os dois casos, os dois exemplos que ele quer que a gente teste. Entrando com 3 e 9 é para dar são múltiplos. Entrando com 5 e 9, a saída do programa deve dar não são múltiplos. Então vamos lá, para executar, put igual e o nome do arquivo múltiplos. Então vamos entrar com as primeiras opções. O primeiro exemplo é 3 e 9. Vamos lá, vamos entrar com 3 e 9. Está aqui o retorno do nosso algoritmo, são múltiplos. Vamos executar novamente. Vamos executar agora com 5 e 9. Está aqui o resultado esperado do nosso algoritmo, não são múltiplos. Claro, você pode testar com outros valores aí para verificar se o seu algoritmo está funcionando corretamente. E o terceiro e último exemplo que eu queria mostrar nesse vídeo é o exemplo de número 16. Uma vez que a gente vai usar uma estrutura diferenciada, uma estrutura de escolha, tá, que vai permitir que a gente realize operações e instruções diferentes dependendo do valor atribuído a uma determinada variável que a gente usa como uma variável de controle nessa estrutura. Então, tá aqui. É essa atividade aqui. Ele diz que o System of Download é uma famosa banda de hacker metal. Certa vez eles criaram um dispositivo com 6 botões, numerados de 0 a 5, e colocaram nesse dispositivo seus 11 maiores sucessos. Para tocar uma dessas músicas é preciso pressionar 2 botões. Com isso, os números desses 2 botões são somados, e então é tocada a música correspondente ao número da soma, conforme a relação abaixo. Ele já dá a descrição de 11 músicas diferentes. Então, basicamente, é um programa que vai receber 2 entradas, vai somar essas 2 entradas, e se essa soma bater com um desses valores aqui, o seu programa tem que retornar exatamente a música correspondente àquele número. Então, lá no nosso ambiente de programação, eu fiz anteriormente já um arquivo chamado systemofdownload.poti, sold.poti. E já fiz aqui para a gente não perder tanto tempo. Basicamente, nós temos aqui a leitura de 2 variáveis, uma vez que nesse programa ele diz que o usuário deve entrar com 2 valores. Criei uma terceira variável chamada soma e atribuí a soma aritmética desses 2 valores que o usuário colocou. E aqui estamos usando, então, a estrutura de decisão escolha. Veja que a sintaxe é bem simples. Escolha e a variável que a gente quer verificar o valor. Então, no caso, eu quero verificar a variável soma. E aqui listo todos os casos que eu tenho descrito no meu problema. Desde o caso em que soma é igual a 0, até o caso em que soma é igual a 10. Então, veja que cada um desses casos eu faço uma operação diferente. No caso, é uma escrita na tela da música correspondente conforme o enunciado da questão. Temos também aqui, então, finalizando a estrutura, a palavra-chave fim. Então vamos testar para rodar novamente.
Portugal, nome do arquivo. Nosso programa está esperando a entrada de 2 números inteiros. Vamos testar, por exemplo, 0 e 0. A soma de 0 e 0 é 0. Está aqui o retorno esperado, 00 Proxy City. Vamos testar novamente. Vamos agora tentar com, sei lá, 3 e 5. Está aqui o valor esperado. Mais uma vez. Vamos testar 5 e 5, que dá 10. Está aqui o valor que era esperado. Bom, espero que você tenha gostado desses exercícios que nós desenvolvemos. Caso você tenha qualquer dúvida, não deixe de usar os nossos canais, poste no fórum do Moodle, vá no Discord nos horários estabelecidos pelos nossos profissionais de apoio acadêmico. Eles sempre estarão disponíveis para tirar sua dúvida, poderão compartilhar a tela, programar junto com vocês. Bom, na semana que vem teremos um outro vídeo completo de exercícios ou projetos específicos do conteúdo daquela semana. Até a próxima!